Como seria o maior time da história do Corinthians formado apenas com jogadores revelados na categoria de base do clube? Esse é o tema do vídeo de hoje, espero que você goste aqui da nossa resenha. É óbvio que esse tema aí também foi sugerido por vocês, porque aqui é uma via de mão dupla. Então um abraço aí pro Carlos Mendonça, que vem pra tela. Uma ideia de vídeo é o Adalbo montar um time com as maiores revelações da história do Timão. Acho que ficaria um vídeo muito bom. E o Thiago Canda também, que mandou numa das lives aí, através de um superchat inclusive aí, aproveitar o tema da copinha, podia fazer um vídeo com as promessas da base que deram certo ou errado e tal. Neste caso eu vou fazer das promessas que deram certo, vou tentar seguir aqui na minha cabeça, né, mais ou menos o meu feeling, sem precisar colar no nosso roteirinho ali, porque na minha visão é meio óbvio assim o time, né, os 11, eu vou jogar num 4-3-3, mas antes da gente realmente começar aqui e eu falar jogador por jogador, né, comenta aqui embaixo qual que é o seu time também aí montado do goleiro até o centroavante, dos maiores jogadores revelados da base. E é muito importante que você deixe o like, clique no joinha, porque isso fortalece demais o nosso trampo. Se inscreva no canal. Adalba, eu já estou inscrito, verifica se não perdeu a inscrição, às vezes o YouTube tira, a gente nem sabe por quê. E também ativa o sininho aí, porque a gente tem muito conteúdo aqui todos os dias, né? Tem live, tem vídeo, tem tudo, tá beleza? A gente joga, faz malabares, a gente é muito louco aqui. E também, se você tem condição de fortalecer financeiramente, é o que faz o canal continuar existindo, tem a opção do Valeu aqui, que é uma mensagem que fica em destaque, ou através da chave Pix, pix.papofiel@gmail.com, tá bom? Bom, eu vou, como eu falei, vou jogar num 4-3-3 com o maior time da base do Corinthians na história, e nesse 4-3-3 tem variações pro 4-4-2. Por quê? Porque ponta direita mesmo assim, né, aquele de função que dá profundidade, que explora corredor, eu realmente não achei nenhum que me agradasse tanto assim. Então eu prefiro, pra deixar um time mais encorpado, você vai ver que vai ficar um timaço. Pra quem acha aí, pô, o Corinthians nunca revelou ninguém e tal, revela sim, revela em bem menos quantidade do que deveria. A gente já falou os motivos por que isso acontece nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, por que a base do Corinthians é sucateada, então é por isso que a gente revela muito menos em proporção de jogadores acima da média do que outros clubes que até tem menos estrutura e tal. Mas vamos começar aí pelo goleiro no meu 4-3-3 com variações para 4-4-2. Não dá para ser outro a não ser Ronaldo Giovanelli. Ele, comentarista, é um saco de estrume, mas como jogador realmente ele foi um dos brabos. Existem especialistas, goleiros, né, que comentam e tal, né, que colocam ele como tecnicamente o melhor goleiro que o Corinthians já teve na história. Tem 4 grandes goleiros aí na história do Corinthians, tem mais, né, mas 4 principais: Cássio, o Dida, Ronaldo Giovanelli e o Gilmar da década de 50. E os especialistas que comentam aí sobre tecnicamente, o Ronaldo Giovanelli era o que oferecia mais. Foi multivencedor no Corinthians e tal, né, mas e também tinha muita representatividade dentro de campo, era um líder dentro de campo, surgiu ali no final dos anos 80 e ficou no Corinthians até meados de 98, quando aí ele teve uma treta, aí acabou saindo, foi pro Cruzeiro. Olha que coincidência, né, o Cássio também acabou indo pro Cruzeiro depois. Então Ronaldo Giovanelli não pode faltar nesta seleção dos jogadores oriundos do terrão, as crias do terrão. Muito bom goleiro mesmo, ele tinha uma coisa que hoje em dia os goleiros não tem mais, eu não sei porquê, né, talvez brotar algum goleiro aí pra me explicar nos comentários, por que os goleiros hoje em dia não dão mais ponte que encaixa a bola, sabe? Que é quando a bola vai lá na gaveta, ele vai lá, encaixa a bola e cai com a bola dominada, assim, né? Normalmente eles espalmam, será que é por mais segurança? É mais fácil de você ir numa jogada de segurança? O Ronaldo dava umas pontes muito loucas, catava demais, era brabo demais. E o primeiro título que eu assisti do Corinthians em 1997 foi com o Ronaldo Giovanelli no gol, aquele time mágico lá com Mirandinha e tal, né? Marcelinho, enfim. Lateral direita, vamos falar da persona non grata aqui, Fagner. Não tem como ser outro, beleza? Se a gente for pensar nos laterais direitos revelados na base do Corinthians na história, o Fagner tá anos-luz do resto ali, em nível técnico, em condições técnicas e também em representatividade de títulos. No final da passagem dele não foi das melhores, a gente já sabe, já fizemos todas as ressalvas aqui, também tem um vídeo aqui no canal, olha só, tem muito vídeo aqui, tá? Falando sobre a saída dele pro Cruzeiro, assista porque também é interessante. E aí ele também foi multivencedor aqui, um jogador que também, principalmente no auge, ele representava aquele corintianismo correndo nas veias, né? De jogador com raça, chegava madeira mesmo nos caras, não
abaixava a cabeça em clássico, era bem interessante. Deu umas pipocadas aí, principalmente nessa reta final, mas um dos melhores laterais direitos que eu vi jogar, e do Corinthians com certeza, revelado na base, ele não poderia faltar nesta seleção. Então a gente tem que saber separar as coisas. Na lateral esquerda, então já falei goleiro, lateral direito. Na lateral esquerda temos dois aí que eu fiquei na dúvida, mas aí cheguei a uma conclusão que não dá, realmente tem que ser isso que eu vou falar aqui. Kleber teve polêmicas quando saiu do Corinthians, ele é oriundo também da base, jogou copinha e tudo mais, subiu pro time profissional em 1998 e 99 e tal, fez parte daquele timaço com o Vanderlei Luxemburgo, e ele era, pra mim, o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar com a camisa do Corinthians. Muita gente vai falar do Vladimir, também oriundo da base. Eu não vi jogar, então eu não vou falar com propriedade. O Vladimir tem mais jogos e tal, mas o Kleber pra mim é quase que incontestável. Quais as dúvidas que eu fiquei? Não foi nem entre Kleber e Vladimir, foi entre Kleber e Guilherme Arana. Mas porra, quem é Guilherme Arana perto do Kleber em nível de história no Corinthians, em nível de qualidade técnica inclusive? O Kleber era muito bom, apoiava muito bem, tinha um excelente cruzamento. Se não tivesse saído aí meio que pela porta dos fundos, né, quando ele foi jogar no Santos, aí ele subiu no trio elétrico lá, uma coisa que ele mesmo já falou que se envergonha, uma coisa que ele mesmo já pediu desculpa pra torcida, mas inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre a história de Kleber aqui também, vale a pena assistir. E aí ele não poderia faltar na seleção da base do Corinthians da história, beleza? Os dois zagueiros, dupla de zaga, vai ter um bem recente, né? Eu achei que não ia colocar ninguém aqui dessa geração mais nova, mas vai ter. Eu vou colocar o Marquinhos que subiu na base do Corinthians lá na geração Tite, né? Aquela geração que acabou sendo depois campeã da Copa Libertadores. Ele jogou muito pouco, atuou muito pouco com a camisa do Corinthians, porque o Corinthians, como sempre, sucateia ali, né? E acaba não fazendo a moeda necessária, mas é um grande zagueiro, um zagueiro muito interessante, muito técnico, que não é muito alto, mas que consegue suprir isso em nível de impulsão, em nível de qualidade e de entendimento tático, que não poderia faltar numa seleção dos 11 aí, né? Beleza? Então Marquinhos na zaga pela direita, e na zaga pela esquerda eu vou colocar Murilo, que agora está jogando na Inglaterra. Pra mim é muito cedo ainda pra falar que ele é um dos grandes zagueiros da história, mas eu tô botando tanta fé nesse moleque aí que eu tenho certeza que daí ele é, sabe, o famoso foguete não tem ré de antigamente, né? Porque agora o Elon Musk colocou ré no foguete, mas aquele negócio que ele vai realmente, vai muito pra cima aí, eu não vejo ele caindo no esquecimento do futebol, e é um dos grandes zagueiros. Eu já gostava dele quando ele tava na base do Corinthians, sempre falei sobre ele aqui. Eu colocaria essa dupla de zaga aí, Marquinhos e Murilo, e ficaria uma zagaça, viu? Ficaria uma zaga muito braba mesmo. E pra dar segurança nessa zaga, o nosso primeiro volante vai ser o hoje comentarista da ESPN, Zé Elias. Zé Elias também foi um grande primeiro volante que a gente teve ali, de uma boa saída de bola também, mas principalmente na parte de contenção, era quase que um xerife na frente da zaga, oriundo da base do Corinthians também. Eu acho muito interessante. Não vejo uma seleção de volantes do Corinthians, uma seleção dos revelados do Corinthians que passe na frente aí. Quando eu fui ver, né, o compilado, tinha o Maicon lá como uma das grandes revelações do Corinthians. Não chega nem perto, né? Não dá nem pra limpar a sujeirinha da unha do Zé Elias, apesar de ainda serem funções diferentes. Eu iria de Zé Elias na primeira volância. Aí eu preciso de dois meias, tá? Eu vou colocar um meia, um meia de complemento e um meia de fato de criação no Corinthians. O meia de criação, camisa 10, aquele cara que vai realmente... Não, vamos primeiro pro outro. O camisa 8. Melhor o camisa 8 antes do camisa 10. Vamos de Edu Gaspar. Edu Gaspar também, que brilhou na Europa, no Arsenal principalmente. Hoje é dirigente e um bom dirigente de futebol, né? Ele é um dos exemplos, uma das exceções que confirmam a regra que jogador de futebol tem uma carreira depois que acaba sendo, sabe, desproporcional com o que ele realmente entrega. No caso do Edu Gaspar, ele é um excelente dirigente de futebol, mas também foi um excelente jogador, principalmente quando foi revelado pelo clube, depois a história que ele fez na Europa. Quando ele voltou, ele já voltou meio que naquela coisa que o Corinthians sempre faz, mas também foi um dos grandes volantes, meias ali, né, de articulação do Corinthians. Tinha uma boa finalização, tinha uma passada larga, uma noção tática incrível, e ninguém melhor para fechar esse trio de meio campo, quando a gente tem Zé Elias,
Edu Gaspar do que o reizinho do parque Rivelino. Rivelino que é muito contestado por uma grande parte da torcida aí, eu converso com bastante coringão das antigas assim, que tem um certo ranço, um certo rancor do Rivelino, porque ele acabou dando o azar de, apesar de ser um dos grandes craques da história do futebol, pegar aquele time da fila de 54 até 77 do Corinthians, que o Corinthians não conseguia ganhar nada, nem biribinha, beleza? E aí fez parte daquele time, mas era muito representativo dentro de campo, quem acompanhou naquela época, e aí você pode falar, pô, mas aí você tá sendo incoerente, você falou que não ia colocar o Vladimir porque você não viu jogar e tal, mas o Rivelino é mais incontestável, beleza? Então eu dou essa roubada nesse camisa 10 aí, não tem como faltar o Rivelino, não tem como faltar o Rivelino na seleção dos maiores ídolos da história do Corinthians. Se você fizer um top 20, por exemplo, não tiver o Rivelino, você tá moscando, beleza? Um top 10 eu já entendo, um top 5 eu entendo, mas um top 20 o Rivelino tem que estar com certeza, apesar de não terem não ter angariado uma gama de troféus como outros títulos, como outros ídolos que a gente tem aí, tá bom? Então Rivelino, nosso camisa 10. No ataque deu bastante trabalho, tá? Porque, como eu falei, né, na ponta direita fica muito difícil de buscar um ponta direita realmente que faça jus a essa grande seleção que a gente tá fazendo aqui. Aí eu dei uma roubadinha, vocês vão entender o porquê. Vamos começar pela ponta esquerda, que também jogou com a 10, mas eu vou dar 11 pra ele nessa seleção. Gil Canhotinho ali do começo dos anos 2000, revelado na base do Corinthians, muito bom de bola. Esse aí, quem viu jogar, viu, sabe? Fazia uma fumaça, principalmente contra o São Paulo, que o São Paulo tomou de tapinha no bumbum do Gil, não tá escrito naquele comecinho dos anos 2000, fazia chover ali pela ponta esquerda, era rápido, finalizava bem, driblador, muito inteligente, apoiava bastante também na parte defensiva, interessantíssimo, era o que hoje em dia chamam de ponta moderno, né? Do extremo de campo, ele fazia com maestria, não pode faltar Gil na seleção dos 11 aí, né? E aí, pra ponta direita, como eu falei, eu tenho 3 jeitos de roubar aqui, você vai escolher qual que eu vou roubar. Eu posso colocar o Everton Ribeiro, aí viraria um 4-4-2, porque eu vou jogar com centroavante de qualquer forma, viraria um 4-4-2, mas o Everton Ribeiro eventualmente cai ainda, pode cair ali pela ponta direita se quiser. Mas também você fala, não, Adalba, é roubar demais, não dá, o Everton Ribeiro hoje praticamente um meia, né? E inclusive no Corinthians começou como ala esquerdo, ele estava presente naquele time que caiu em 2007, tem um vídeo também sobre isso aqui no canal, olha o card aí. E aí, não dá pra colocar o Everton Ribeiro, tudo bem. Aí eu pensei em outro, pensei no William, pode ser o William também, não pode? O William, da garotinho Premier League, não merece estar em seleção nenhuma, mas de fato, pela amostragem do que ele ofereceu no Chelsea, na Europa e tal, e não no Corinthians, sim, um dos grandes jogadores aí do futebol brasileiro, e aí ele sim poderia cair pela ponta direita. Aí você fala, não, tem o ranço do William, não gosto do William, não pode estar nessa seleção. Aí eu tenho um meia de função pra fazer dupla com o Rivelino aí, que talvez, eventualmente, você joga ali, você fala, dá uma caidinha pra direita. Deco, que depois se naturalizou português, jogou pela seleção de Portugal, foi revelado na base do Corinthians, depois ainda teve uma passagem no Fluminense muito interessante. Gosto aí da possibilidade de colocar o Deco aí também. Então essa decisão eu vou deixar com você. Você prefere nesse 4-4-2 com o Deco e com o Everton Ribeiro, ou um 4-3-3 tendo o garotinho Premier League William? E aí você pergunta, quem que é o centroavante? Também não poderia faltar, por mais que como comentarista ele seja, na melhor das hipóteses, bem questionável aí e acabe gerando várias polêmicas. Já apareceu aí vestindo a camisa do Palmeiras pra ficar fazendo uma média e tal, né? Walter Casagrande. Não dá pra não colocar o Casagrande como centroavante, um dos grandes da história do Corinthians, mais um que depois voltou em meados de 93, 94, teve meia dúzia de jogo também, não conseguiu, se localizar, mas estava presente naquele time mágico da democracia corintiana, que tinha Zenon, Birubiru, Sócrates e tal, né? Sócrates não tá porque muita gente acha que o Sócrates veio oriundo da base do Corinthians, mas o Sócrates é da base do Botafogo de Ribeirão Preto. Então aquele timaço, Casagrande estava presente, muito goleador, muito inteligente, muito interessante dentro de campo, e aí pra mim essa seleção. E aí eu quero saber de você, gostou dessa seleção? Teve alguém, não colocaria o Kleber, colocaria o Guilherme Arana, colocaria o Vladimir, não gosto, achava absurdo colocar o Murilo. Aí você vai montar a sua seleção, quero ver aqui embaixo, ou se você gostou da minha aí, dá uma nota pra minha seleção dos caras da base aí, nota 7 passa de ano, tá bom? 7, 8 ou 10 aí, se gabaritou com o pensamento que você pensa também. Então obrigado aí, Thiago Canda, por ter sugerido o tema, não só o Thiago como o nosso mano
como é que é o nome dele? Carlos. O Carlos com K, né? Mendonça e o Thiago Canda aí. Mandem sugestões de vídeos aí que eu sempre vou fazer uma força pra poder gravar aqui e mostrar pra vocês um pouquinho mais, né? Gerar esse conteúdo que vocês estão buscando aí na internet, porque aqui a gente realmente ouve a nossa comunidade, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tem vídeos aparecendo aí no finalzinho da tela pra que você possa assistir também. Maratone todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, hein?